Me responde uma coisa, você já deitou na cama com a sensação de que falhou hoje? Não porque você fez algo errado, mas porque sentiu que não fez o suficiente? Você já percebeu que ultimamente parece que não importa o quanto você corra ou quanto você faça, sempre fica alguma coisa pendente te esperando? Você responde as mensagens, resolve um problema, corre atrás de outro, tenta estudar, tenta trabalhar, tenta ajudar alguém. Quando finalmente olha pro relógio, o dia acabou. E a pior parte é que você nem ficou parado. Você realmente tentou. Você fez o que conseguiu. Às vezes até mais do que conseguia. Mas quando você deita na cama, a única coisa que sua cabeça consegue repetir é: eu devia ter feito mais. Mais uma tarefa, mais uma responsabilidade, mais uma preocupação, mais uma coisa pra resolver. E sabe o que é engraçado? A sua lista de problemas cresce mais rápido do que a sua energia. Então você começa a acreditar que o problema é você, que você é preguiçoso, que você é desorganizado, que não está se esforçando o suficiente. Só que existe uma coisa que ninguém te conta. Talvez você não esteja cansado porque trabalhou demais, ou incomodado porque trabalhou pouco. Talvez você esteja cansado porque está tentando resolver tudo ao mesmo tempo. E quando uma pessoa tenta carregar tudo, trabalho, escola, família, futuro, dinheiro, expectativas, medo, responsabilidades, a mente dela não fica forte. Ela começa a travar. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Porque essa semana a pressão bateu na nossa porta e a gente descobriu da pior forma possível o que acontece quando você tenta carregar o mundo inteiro sozinho. E sabe qual a pior parte? Normalmente não é um problema gigante que derruba a gente. Real, geralmente é um monte de coisa pequena acontecendo ao mesmo tempo. Uma preocupação aqui, outra ali, uma coisa que você precisa resolver, outra coisa que você tá adiando porque não sabe nem por onde começar. Aí você senta pra resolver uma delas e lembra de outras 5. E quando finalmente começa uma tarefa, sua cabeça já tá pensando em outra. Daqui a pouco você tá preocupado com tudo e resolvendo nada. Sua cabeça fica parecendo meu computador quando eu tô editando um vídeo. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu simplesmente trava. E às vezes fecha sozinho na minha cara. Aí você quer bater no computador. Não, isso daí não vem ao caso. Mas é exatamente isso. Você tenta processar tanta coisa no mesmo tempo e uma hora o sistema pede arrego. E aí acontece uma coisa perigosa. Tudo vira emergência. Se sua cabeça também transforma tudo em emergência, deixa um like. Só pra gente saber que você também tá nesse caos junto com a gente. A conta é emergência, o trabalho é emergência, a escola é emergência, o futuro é emergência, a mensagem que você ainda não respondeu é emergência. Quando tudo vira emergência, você não sabe mais por onde começar. E foi aí que a gente percebeu uma coisa. Talvez a questão não fosse a quantidade de coisas acontecendo. Talvez o erro fosse acreditar que a gente precisava resolver todas elas hoje. Pensa comigo, se você colocar 20 quilos em cima de uma mesa, ela segura. Se colocar 50, ela continua segurando. Mas se você jogar 200 quilos de uma vez, a mesa racha. E ninguém olha pra mesa quebrada no chão e fala: nossa, que mesa preguiçosa. Essa mesa precisava se esforçar mais. Claramente faltou disciplina pra essa mesa. Pois é, mas quando é com a gente, é exatamente isso que acontece. Quando você chega no seu limite, você não pensa: talvez eu esteja carregando peso demais. Você pensa: o problema sou eu. Eu devia estar dando conta. Eu devia estar sendo mais forte. Eu devia estar fazendo mais. Só que talvez você não esteja fracassando. Talvez você esteja tentando fazer o trabalho de 5 pessoas sozinho. Ou querendo resolver o problema que nem é seu. E ainda se culpa por não dar conta. Talvez você esteja exigindo de si mesmo uma coisa que nunca exigiria de outra pessoa. Porque quando um amigo seu está esgotado, você entende. Quando alguém que você gosta tá cansado, você entende. Quando alguém diz que não tá aguentando mais, você entende. Mas e quando é você? Aí você vira seu próprio inimigo. E quanto mais você se culpa, mais peso coloca nas próprias costas. Até chegar uma hora que você nem sabe mais se tá cansado pela vida ou pelo tanto que vive brigando com você mesmo. E o pior é que a gente só percebe que passou do limite quando o medo começa a falar mais alto que a razão. Medo de falhar, medo de decepcionar alguém, medo de não ser suficiente. E é aí que a pressão deixa de ser só cansaço e começa a virar medo. Sabe uma coisa que a gente percebeu? No fundo, a pressão quase nunca é só porque tem tarefa acumulada. É mais sobre o que você acha que vai acontecer se você não entregar aquela tarefa. Por trás de toda mente sobrecarregada, existe
um medo escondido. E quase sempre ele tem uma pergunta parecida: e se eu não for suficiente? O medo de decepcionar, medo de falar alguma coisa errada, medo de não corresponder ao que esperam de você. E tem um medo que quase ninguém admite. E eu mesma já senti isso por muito tempo. O medo de deixar tudo desabar. De ser a pessoa que não conseguiu, a pessoa que não deu conta, a pessoa que estragou tudo. Só que quanto mais você tenta fugir desse medo, mais ele corre atrás de você. E aí você começa a trabalhar mais, se cobrar mais, pensar mais, se preocupar mais. Como se ficar ansioso fosse impedir o desastre de acontecer. E aqui vem uma pergunta, talvez meio desconfortável. Você tá correndo atrás dos seus objetivos? Ou tá correndo do medo de não ser suficiente? Porque são duas coisas muito diferentes. Uma te faz crescer, a outra só te faz correr atrás em círculos. E talvez, pela primeira vez, você precise parar de perguntar: como eu faço pra carregar mais? E começar a perguntar: por que eu tô carregando tudo isso? Quando a cabeça atinge um limite, cada pessoa reage de um jeito pra não surtar. Pois é, eu passei muito tempo tratando tudo como um incêndio, até perceber que eu precisava parar de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, porque quanto mais coisa eu tentava carregar, menos eu conseguia andar. Então eu comecei a organizar melhor o que estava acontecendo, e foi uma das coisas que mais me ajudou a respirar. Eu uso bastante esse método, mas além disso, eu tenho outro costume. Eu pego toda essa raiva, esse cansaço e transformo em arte. É até engraçado de dizer, mas eu passo tudo pro papel e muitas vezes vira letra de música. Se a minha mente tá um inferno, eu faço a trilha sonora dele. Quando eu sinto que vou explodir de pressão, eu coloco o fone no talo com uma música agitada pra colocar tudo pra fora. E só depois eu mudo pro lo-fi pra acalmar os pensamentos e conseguir voltar com o mundo. O engraçado é que nenhum de nós resolveu a pressão fingindo que ela não existia, porque ignorar um problema não faz ele desaparecer, só faz ele voltar depois mais irritado. Só que mesmo fazendo tudo isso, ainda tinha uma coisa errada, porque a pressão diminuía, mas continuava voltando. E foi aí que a gente percebeu que estava carregando algumas coisas que talvez nem fossem nossas pra carregar. E quando a gente percebeu isso, muita coisa começou a fazer sentido. Mas a gente fala disso já já. Antes eu quero saber uma coisa. E você aí do outro lado da tela? Comenta aí embaixo, quando você tá no limite, o que você costuma fazer pra sua cabeça não dar tela azul? Porque se tiver todo mundo surtando igual a gente, pelo menos a gente surta todo mundo junto. Você sabe quando você tá carregando coisa que nem é sua? Quando você começa a pegar problema que nem é seu e colocar na sua mochila, sabe quando um amigo seu tá sempre na pior e você passa horas tentando salvar a vida dele, mesmo se afundando junto? Ou quando tem uma briga ou um problema na sua família que não tem nada a ver com você, mas você puxa a responsabilidade de consertar aquilo? É exatamente isso. Você começa a agir como se fosse o para-raios de todo mundo ao seu redor. O pilar emocional que nunca pode balançar. Só que existe uma diferença entre ser uma pessoa boa, empática e virar um depósito de expectativa e frustração dos outros. Quando você aceita carregar um peso que não é seu, você não tá ajudando a outra pessoa a ficar mais forte. Você só tá se desgastando tanto, meu bem, que daqui a pouco não consegue nem carregar as próprias pernas. Você não consegue salvar alguém que tá se afogando se você nem sabe nadar direito. Exato. Dizer não para o problema dos outros não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa viva. E se você precisava ouvir isso hoje, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente esse tipo de conversa que a gente tem aqui. Só que o nosso maior erro não era só carregar o peso dos outros. O erro era não saber o que fazer com o nosso próprio peso. E foi aí que a gente percebeu que precisava de um filtro. Foi aqui que a gente percebeu que estava pensando errado. É basicamente uma lista de 3 perguntas bem simples que eu uso, o Aeder usa e o Diluc começou a usar. E que salvou a nossa saúde mental essa semana. Sim, porque eu percebi que o meu maior erro era dar o mesmo peso pra tudo. Acordar 10 minutos atrasado parecia um desastre tão grande que eu já achava que o resto do meu dia tava completamente estragado. Não faz sentido. Então agora, antes de surtar com qualquer problema, eu jogo ele em 3 filtros. O primeiro filtro é: isso depende de mim? Se a resposta for não, não faz sentido você gastar sua energia com isso. Deixa de lado. O segundo filtro é: eu preciso resolver isso agora? Porque às vezes o problema é seu, mas ele é pro mês que vem. Se não é pra hoje, não tem por que se desesperar. Você resolve quando chegar a hora. E o terceiro filtro é: o que eu posso fazer hoje com a energia que eu tenho? Se você só tem 20% de energia hoje, você não pode se cobrar pra entregar 100%. Você faz o que dá e o resto não é prioridade hoje. Esse filtro não vai fazer a sua
suas obrigações sumirem por mágica. Mas ele faz uma coisa muito mais importante. Ele organiza a guerra dentro da sua cabeça. Tem uma coisa que a gente demorou pra aceitar. Parar também faz parte. Porque quando você tá nesse nível de pressão, parece que descansar é errado. Que se você parar um dia, tudo vai desandar. E aí você continua, mesmo cansado, mesmo sem conseguir pensar direito, só empurrando, porque parar dá a sensação de que você tá piorando tudo. Só que pensa assim, se o seu celular chega em 1% de bateria, você não xinga ele de preguiçoso. Você só bota ele na tomada, porque se ele desligar, ele não serve pra nada. E olha que a gente nem é máquina pra ser consertado com um cabo. Mas a gente vive numa época que romantiza o esgotamento. Virou bonito postar que tá sem dormir, que tá virado, achando que não parar é sinônimo de ser foda. Só que isso não é força, é burrice. A pessoa que é esperta de verdade sabe que o descanso é estratégia. Ela para, recarrega e quando volta, entrega o melhor dela. Quem não aceita parar, continua ali, batendo a cabeça na parede, produzindo no automático. Você tem pode fazer muita coisa, mas tá fazendo tudo mal feito, porque a mente não aguenta mais. E eu vou te falar a real, eu também não gosto disso. Eu odeio sentir que eu tô parada. Me dá uma agonia infernal, parece que eu tô perdendo tempo. Só que a gente precisa entender que o descanso não foi feito pra ser bonitinho ou produtivo. Foi feito pra você continuar inteiro. Porque uma cabeça cansada não resolve problema, só cria mais. Geralmente a gente entende na marra que ninguém dá conta de tudo. Não existe essa pessoa. Só que a gente continua agindo como se existisse. Como se fosse só questão de tentar mais, de aguentar mais e não parar nunca. E aí, quando não consegue, a gente se culpa, como se tivesse falhado, sendo que nunca foi possível dar conta de tudo. O problema não é você não estar conseguindo. O problema é você ainda achar que deveria conseguir. Enquanto você pensar assim, qualquer coisa que você fizer nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter mais coisa, mais cobrança, mais peso, mais só isso aqui e eu descanso, que nunca chega. Você não precisa dar conta de tudo. Precisa parar de se cobrar como se precisasse. Porque você pode continuar do jeito que tá, tentando resolver tudo, se cobrando o tempo inteiro e ficando cada vez mais exausto. Ou você pode começar a escolher o que é seu, o que é pra agora e o que simplesmente não precisa passar por você. E isso não é desistir, meu bem. Isso é finalmente parar de se sabotar. Porque, sinceramente, não é o mundo que tá te esmagando. É você tentando abraçar ele inteiro. Solta um pouco. Nem tudo que pesa é seu.